Olá, meus grandes amigos, sejam bem-vindos à Academia da Prevenção, o meu não, mas o nosso canal de segurança e saúde no trabalho. E hoje, meus queridos, dando sequência à nossa videoaula sobre as radiações, vamos falar sobre as radiações não ionizantes aí. Vamos entender os conceitos que esse agente traz aí pra gente em matéria de segurança e saúde no trabalho e compreender melhor como que a gente tem que se prevenir aí nos ambientes de trabalho. Então segue comigo aí. Radiações não ionizantes. Então, meus queridos, vamos voltar aí à nossa série sobre os riscos ambientais, né? E hoje nós vamos tratar aí sobre o agente radiações não ionizantes, né? Um agente aí bastante técnico e científico para a gente estar compreendendo e estar fazendo aí todas as medidas de controles necessárias aí no ambiente de trabalho para poder preservar a vida do trabalhador, não é verdade? Só que o que eu queria pedir a vocês, meus queridos, que vocês acompanhassem a sequência das aulas, né? Principalmente os vídeos, né, relacionados ao conceito que hoje nós vamos tratar. As últimas videoaulas anteriores, né, a gente tratou sobre o conceito técnico do ruído, o conceito técnico sobre a vibração. Nessas duas videoaulas eu dou uma boa base aí sobre o conceito das ondas, né, o princípio delas, para a gente ter um maior entendimento e um fluxo de aprendizagem bastante legal aí. E hoje nessa aula não vai ser diferente, vamos precisar com essas informações na ponta da língua para a gente podendo aí absorvendo o máximo de informação possível e fazendo as nossas pesquisas alternativas se necessário, beleza? Então vamos continuar aqui falando aí sobre o agente radiação não ionizante para a gente iniciar a nossa videoaula. Entendendo um pouquinho do conceito, né, sobre as radiações não ionizantes, são ondas eletromagnéticas ou partículas que se propagam com uma determinada velocidade, contêm energia e cargas elétricas magnéticas. Podem ser geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo homem, possuem energia variável, desde valores pequenos até muito elevados. Esse conceito é bastante tranquilo, né, para a gente poder estar entendendo um pouquinho melhor aí sobre as radiações não ionizantes. Mas o que a gente precisa saber, qual que é a nossa maior fonte de radiação predominante aí no mundo, né? A gente precisa entender um pouquinho. E olha que interessante, elas viajam numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né, gente? A velocidade da luz, não é verdade? Mas, como eu estava dizendo, a nossa principal fonte de energia, né, a nossa principal fonte de vida e que nela contém toda esse tipo de radiação não ionizante é o Sol, aonde ele irradia todas essas ondas eletromagnéticas aí, tão essencial para a vida, né, para a sobrevivência dos seres humanos e dos seres vivos, mas também pode ser muito maléficas, estando acima dos limites aí em concentrações muito altas, né? Então a gente vai entender um pouquinho sobre esse conceito aí e poder determinando aí como que a gente vai fazendo para proteger o trabalhador, né? Então aqui a gente percebe que nós temos o nosso Sol, né, a nossa principal fonte de radiação, aonde ela irradia uma luz visível, uma luz branca, né? Essa luz branca, quando ela passa por um prisma de cristal, ela consegue se decompor. E nessa decomposição, a gente consegue perceber que nelas a gente tem aí as cores do arco-íris, que vai do vermelho até o violeta, ou seja, né, as 7 cores do arco-íris. Só que para isso acontecer, cada uma cor dessa tem que estar dentro de uma frequência diferente e um comprimento de onda. Não é? Então isso aqui, gente, esse prisma de cristal decompõe as cores da luz branca, né, dentro das cores do arco-íris aqui. Muitas vezes a gente nas brincadeiras, até mesmo com água, né, a gente joga água quando está num dia muito quente, de sol radiante, e a gente consegue perceber essas cores, né, nessa decomposição aqui. Isso tudo está baseado
na frequência e no comprimento de onda que cada uma cor dessas aqui tem. Vamos ver um exemplo bastante simples aqui para a gente poder entender um pouquinho melhor. Quando menor o comprimento de onda, maior a frequência. Vamos ver nosso primeiro exemplo aqui. Então nós temos o violeta. O violeta ele está numa frequência de 668 a 789 terahertz. Gente, uma frequência muito alta, né? Porém, seu comprimento de onda está de 380 a 450 nanômetros. Olha só que interessante, né? Então, quando menor o comprimento de onda, maior a frequência, correto? Vamos ver mais outro exemplo aqui, ó. O vermelho. O vermelho é inversamente ao contrário, né? A gente percebe que ele está numa frequência de 400 a 480 terahertz, porém seu comprimento de onda está em 620 e 750 nanômetros. Quando maior o comprimento de onda, menor a frequência. Então nós estamos vendo aqui que o nosso comprimento de onda aqui, ele é muito maior, né? Então quando ele é maior, a nossa frequência, a nossa amplitude, a força dessa onda vai ser menor, tá certo? É o que acontece aqui também no caso do violeta. Quando maior a frequência, menor o comprimento de onda, tudo bem? Então isso é bastante tranquilo aí para a gente poder estar entendendo todo esse contexto nessas decomposições das cores, né? Ou seja, que são frequências variáveis em virtude de cada uma cor dessas estar dentro de uma faixa de frequência diferenciada e também tem o comprimento de onda variado. Bem, para a gente poder entender um pouco melhor todo esse conceito, vamos ver mais um exemplo aqui para a gente compreender melhor aí como que a gente pode estar diferenciando essas faixas de frequência e esses comprimentos de onda. Como a gente viu no exemplo anterior, lembrando, a luz visível ela está dentro da faixa de 400 a 789 nanômetros, correto? Essa é a faixa do comprimento da luz visível. Se vocês observarem o meu espectro aqui, ó, de luz visível que eu tenho, ele vai do vermelho ao violeta, correto? Então esse é o espectro de luz, de cores, né, que o nosso olho consegue captar. E é o que a gente também caracteriza aí como sem risco, dentro dessa faixa dos 400 a 79 nanômetros, que vai do vermelho ao violeta, tá? Abaixo do vermelho, nós temos aí o infravermelho, tá? Que está numa frequência, né, de onda muito baixa em relação ao violeta, tá? E detalhe, acima do violeta, nós temos o ultravioleta, né, que está numa faixa de frequência muito maior, com um comprimento de onda menor em relação ao infravermelho, tá? Ambos os casos aqui, o infravermelho e o ultravioleta, eles são caracterizados como risco invisível, por ter comprimento de onda menor e comprimento de onda maior, que é o caso do ultravioleta e do infravermelho. Então é conhecido como risco invisível, porque quando está dentro dessa faixa de frequência, os nossos olhos não conseguem captar esse tipo de onda, né? A gente não consegue visualizar isso a olho nu. Você não percebe lá quando você usa um controle remoto e você vai acionar algum comando na sua TV, você não percebe a faixa infravermelha se direcionando até o seu aparelho de televisão, não é verdade? E quando você está exposto à radiação solar, que está nos níveis do ultravioleta, você também não consegue perceber o ultravioleta chegando ao seu corpo. Você não consegue visualizar isso a olho nu. Então nós caracterizamos como risco invisível em virtude deles estarem com uma frequência de onda menor, comprimento de onda maior, frequência muito maior e comprimento de onda menor, que é o caso do ultravioleta. Tá certo? Então, isso é o que a gente caracteriza aí como risco invisível, tá bom? Bem, eu vou explicar como que isso funciona melhor, tá certo?
Bem, dentro do nosso quadro aqui, né, a gente percebe que nós temos, né, a luz do dia. Olha aqui, ó, que interessante, né? Ou seja, a luz visível, né, que vai do vermelho ao violeta, né? A gente ilustrou bem aqui nos quadros anteriores. E que abaixo do vermelho nós temos nós temos o infravermelho. O infravermelho, abaixo dele, nós temos os sinais satélite, de telefonia celular, de TV, de radiotransmissão, das linhas de transmissão, né? E também a ressonância magnética, que trabalha com um comprimento de onda muito maior, tá certo? É o que está caracterizado aqui no nosso quadro aqui, olha o tamanho do comprimento dessa onda, né? É bem maior em relação a do ultravioleta. No caso aqui do ultravioleta, acima dele nós temos aí o raio X, né? O raio gama, nós temos também o raio alfa, o raio beta e entre outras radiações ionizantes que a gente também vai estar definindo nas próximas videoaulas aí e entendendo um pouquinho melhor. Se vocês compararem o que eu tenho aqui de comprimento de onda, principalmente abaixo do infravermelho, olha a distância entre uma e outra aqui, olha que interessante. E você pega a radiação ionizante que está acima do ultravioleta, olha o comprimento de onda como que fica menor, tá vendo? Eu tenho uma frequência maior, como vocês estão vendo aqui, com um comprimento de onda menor. E a mesma coisa acontece aqui, olha aqui, ó, a minha frequência como está sendo, né, menor e meu comprimento de onda maior, certo? Então isso dá para a gente entender melhor aí todo esse conceito das radiações não ionizantes e tentar aí definir aí os parâmetros mais técnicos necessários de acordo com a exposição, de acordo com o tipo de radiação em que o trabalhador está sendo exposto no dia a dia. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Isso mesmo. Vamos ver um exemplo bem simples aí que faz parte do nosso dia a dia, né? Se vocês observarem aqui, né, nós temos o Sol, né, calor radiante, né, irradiando aí em cima desse homem aqui. O calor radiante tem como principal característica, né, a radiação não ionizante, o aquecimento dos tecidos, fazer com que o nosso corpo aqueça, né, e aí consigo como meio de defesa, né, o nosso corpo transpira, né, a sudorese transpira, tentando resfriar o nosso corpo aí quando a gente fica exposto ao calor radiante aí a temperaturas altas, tá certo? E esse mesmo princípio acontece com o forno de micro-ondas, né? A gente tem aqui no forno de micro-ondas, nós temos um alimento, né? Esse equipamento faz parte do dia a dia das grandes famílias aí e é muito utilizado para aquecer alimentos e para cozinhar. É a mesma coisa acontece aqui, o mesmo princípio. Nós vamos entender como que isso funciona na prática, tá bom? Nas micro-ondas, né, quando a gente fala de forno micro-ondas, de aquecimento de alimentos, de cozimentos, a gente precisa ter em mente que para tudo isso acontecer, a gente precisa ter aí alguns parâmetros para compreender, principalmente no que diz respeito à potência dessa onda, né, o tipo de radiação, no caso nós estamos falando das micro-ondas, a proximidade da fonte e o tempo de exposição. Esses 4 fatores são essenciais aí para se ter o aquecimento do alimento, ou no caso também lá que a gente viu no quadro anterior, né, de estar fazendo o aquecimento dos tecidos do nosso corpo, né, fazendo a gente transpirar, deixando o nosso corpo muito quente, né? Então nós precisamos aí entender todos esses 4 fatores aqui para poder ver como o nosso corpo age, como o nosso corpo se porta quando está diante desses 4 fatores aqui, certo? Então vamos continuar aqui. Esse raciocínio ele é válido para todos os tipos de radiação, independente de radiação não ionizante, é o mesmo princípio, tanto para não ionizante como para a ionizante, tá certo? Então, para efeito de norma,
né, no que diz respeito à NR15, atividades e operações insalubres, no seu anexo 7, que trata sobre as radiações não ionizantes, para efeito dessa norma, são radiações não ionizantes as micro-ondas, o ultravioleta e o laser. Bem, a gente já viu que dentro do que a gente estudou, nós vimos a presença dos micro-ondas, né, das radiações por micro-ondas e das radiações por ultravioleta. Tá? Então, dentro desse caso, as operações ou atividades que se expõem os trabalhadores às radiações não ionizantes sem a proteção adequada serão consideradas insalubres, em decorrência de laudo de inspeção realizado no local de trabalho. Então, precisa-se ter um documento atestando que o trabalhador está exposto às micro-ondas ou ultravioleta ou ao laser dentro daqueles 4 princípios que a gente viu no quadro anterior lá. Certo? Então, vamos entender um pouquinho mais aqui. As atividades ou operações que se expõem os trabalhadores às radiações da luz negra ultravioleta na faixa de 400 a 320 nanômetros não serão consideradas insalubres. Olha só que interessante, hein? Lembra que a gente viu que dentro dessa faixa aqui nós temos o que? A luz visível, não é isso? Né? A luz branca, né? Que vai lá do vermelho ao violeta. Né? Então, ela não é caracterizada como insalubre em virtude do que, gente? Do seu comprimento de onda. Por mais que nós estamos tratando do ultravioleta aqui, esse caso desse ultravioleta é o que a gente chama de ultravioleta A, que é aquele que está bem próximo ao violeta. Né? Então, para efeito de norma, não é caracterizado como insalubre. Por quê? Olha aqui no meu quadro aqui, ó, do espectro visível, né? Ele está aqui, ó, bem próximo, onde a minha setinha está girando aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele está bem aqui no comecinho. Então, para efeito de norma, não é caracterizado, né? Porque esse tipo de radiação está muito próximo da luz visível. Então, a NR15 não caracteriza como insalubre aí para efeito de adicional de insalubridade. Tudo bem? Tranquilos, né? Então vamos continuar aqui com a nossa videoaula. Olha só que interessante, né? Que eu tirei lá do quadro do anexo 7 das radiações não ionizantes, né? As atividades ou operações que expõem os trabalhadores às radiações de luz negra, ultravioleta, na faixa de 400 a 320 nanômetros não serão consideradas insalubres. Bem, aqui a gente já está vendo que dentro desse comprimento de onda nós temos o ultravioleta A. Né? O ultravioleta A não significa que ele não seja agressivo ao corpo, mas ele é menos agressivo em relação às outras radiações por ultravioleta, né? Por ele estar dentro da faixa de frequência que está bem próximo ao violeta. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos continuar aqui com o nosso exemplo. Bem, aqui nós temos um exemplo bem prático que dá para entender um pouquinho melhor aí as diferenças entre as radiações por ultravioleta A, B e C. Né? Então a gente viu, né, que dentro desse espectro de ondas que vai do violeta ao vermelho, né, nós temos aqui a nossa faixa de comprimento de onda, né, que está dos 400 a 700 nanômetros, dentro dessas cores aqui, que são as cores do arco-íris. Né? Então, o nosso ultravioleta A, ele está dentro dos 400 a 320 nanômetros, que é o que caracteriza a norma. Mas não significa que ele não seja agressivo, mas ele é menos agressivo em relação ao ultravioleta B e ao ultravioleta C, que vai do 320 aos 280 nanômetros e dos 280 nanômetros a 100 nanômetros aí, que é o nosso comprimento de onda. Vamos entender isso como age no corpo, né? Para a gente poder ter um exemplo melhor da questão dos tipos de ultravioleta em relação à exposição no nosso corpo, né? Então, no caso aqui, nós estávamos falando do ultravioleta A, ele é menos agressivo, né? Porque ele está dentro da faixa de frequência dos 400 a 320 nanômetros, que é o que caracteriza lá no anexo 7 da NR15.
Já o ultravioleta B, que vai de 320 a 280 nanômetros, olha o que acontece com o nosso corpo aqui quando a gente fica exposto por muito tempo dentro dessa frequência aqui, desse comprimento de onda. A gente já começa a ter aqui, ó, uma vermelhidão na pele, né? Aquele incômodo, a pele já começa a queimar, já começa a cozinhar aqui, né? Então, essa faixa de frequência ela é muito danosa para o trabalhador na exposição no dia a dia, né? Dentro desse comprimento de onda aqui. E o ultravioleta, né, no caso, ultravioleta C, tudo isso depende da potência da onda, como a gente viu, do tempo de exposição, do tipo de radiação. Quando a gente fala em potência da onda, a gente está falando da frequência, da amplitude da onda, da força que ela tem em causar danos à saúde do trabalhador, tá certo? E no caso desse tipo de radiação, nós estamos falando da radiação ultravioleta, que é o que estamos caracterizando aqui para efeito de saúde ocupacional, tá certo? Bem, vamos continuar aqui, tá? Vamos ver um outro exemplo. Olha aqui, ultravioleta C, né? Quando estamos expostos ao ultravioleta do tipo C na faixa de 280 a 100 nanômetros, com uma potência, uma frequência de onda muito alta, que vai depender do tempo de exposição em que você fica lá, né? E essa radiação que é ultravioleta, já acontece o que com o nosso corpo, gente? Ele já começa a queimar, né? É aí que vem as queimaduras de pele, a descamação da pele aí, em virtude da exposição dessa radiação tão agressiva ao corpo humano aí, que é o ultravioleta do tipo C, tá certo? Então, dentro desses conceitos são bastante simples, não tem muito segredo, a gente só precisa entender melhor toda essa questão técnica e científica do conteúdo para a gente poder estar orientando, tratando as medidas de controle e fazendo todo um plano de proteção em cima das atividades em que o trabalhador está exposto às radiações não ionizantes. Beleza, turma? Vamos continuar aqui. Bem, o uso do ultravioleta no dia a dia, né? No caso aqui, a radiação solar, o sol, né? É muito útil, né, para o nosso corpo, para a produção de vitaminas, né? Mas também é usado na esterilização industrial. Olha só que interessante. Atividades com solda também, com maçarico, é muito utilizado. Equipamentos médicos também utilizam o ultravioleta, né, para poder fazer aí as análises. A fotocópia também utiliza esse meio e a indústria de impressão e cosmético também usa o ultravioleta. Então ele tem uma aplicação muito vasta, né, em diversas atividades aí, né, do meio do trabalho. Mas o que a gente precisa é se proteger aí para poder se garantir diante a essa exposição. Bem, esse é um assunto que nós vamos falar na próxima aula sobre o agente calor, tá? Não vamos entrar mais em detalhes sobre o infravermelho, beleza? Fica para a próxima aí, tá bom? Bem, aqui as radiações não ionizantes dentro dos aspectos das micro-ondas. Vamos entender um pouquinho mais. A gente falou um pouquinho sobre ela lá no início da aula, né? Mas a gente não se aprofundou, não deu a devida profundidade que esse assunto precisa, né? Vamos entender alguns conceitos dela. Os efeitos das micro-ondas dependem da frequência ou do comprimento de onda da radiação. Bem, esse conceito já está bastante claro para a gente, né? O efeito mais estudado é o térmico, o aumento da temperatura do organismo. Mas existem indicações em que o campo eletromagnético também são especificamente responsáveis por problemas de saúde. Olha só que interessante, campo eletromagnético, hein? Então, assim, né, gente? A gente precisa, né, dar uma atenção devida aí a esse assunto, né? Então, vamos voltar aqui novamente ao meu quadro de exemplos aqui. Então, a gente viu, né, que o infravermelho, né, ele está abaixo do vermelho e que abaixo dele nós temos aí as radiofrequências e as micro-ondas. Que dentro dessas radiofrequências das micro-ondas nós temos aí os sinais de satélite, telefonia celular, de TV, de rádio AM/FM, de linhas de transmissão e de ressonância magnética, aonde o seu comprimento de onda é muito maior em relação à frequência da onda.
né? Então, isso é o que caracteriza aí as micro-ondas que estão abaixo do infravermelho. Ela tem essa principal característica de ter um comprimento de onda muito maior e uma frequência muito menor, conforme nós estamos vendo aqui no nosso quadro. Olha lá, ó, comprimento de onda maior, frequência bem menor, tá certo? Olha aqui o tamanho dessa onda, não é que nem as ondas que a gente viu lá acima do ultravioleta, que elas são bem próximas umas das outras. Aqui olha a distância entre uma e outra, né? Então isso é o que caracteriza aí o princípio das micro-ondas, tá bom? Vamos continuar aqui. Bem, dentro das micro-ondas, né, nós temos aí as faixas de frequência, que nós vimos também em alguns quadros anteriores. E aqui trabalha dentro das micro-ondas as ondas de rádio. No caso aqui, né, o rádio FM e também o rádio AM. O rádio FM, ele trabalha dentro de uma faixa de frequência que vai de 88 MHz a 108 MHz. Quando eu falo megahertz, gente, eu estou falando de milhões, tá? Milhões, né? Então, o AM trabalha dentro dos 530 kHz a 1600 kHz. Quando eu falo kHz, eu estou falando de 1000. Então, essa são a principal diferença entre um e outro, que eu estou falando de frequências de 1000 kHz a milhões de megahertz. Olha que diferença. Então, isso já percebe quando a gente escuta o rádio AM, que ele tem uma frequência, uma qualidade de sinal um pouco ruim. E o rádio FM já tem uma qualidade de som, de transmissão, muito melhor em relação à rádio AM, tá certo? Esse mesmo princípio também acontece com as TVs, né? Vamos entender um pouquinho melhor isso aqui, né? Olha só, a TV analógica, né? Ela trabalha dentro da faixa de frequência, né, das micro-ondas do VHF, mais ou menos aí em torno de 200 MHz. Então esse é o sinal que é transmitido para TV analógica. A TV nova, TV digital, né? Ela já trabalha no UHF com mais ou menos 700 MHz, gente, mais do que o triplo de sinal. Mais do que o triplo de sinal. É muita coisa, né? Por isso que a qualidade de imagem é superior à da analógica. Tem uma diferença muito grande aí em relação a um e outro aí, que a gente percebe tanto na questão da imagem quanto na questão do som, tá certo? Então essas são uma das principais características aí das micro-ondas. Vamos entender um pouco mais delas aqui, né? Então, a gente viu aqui que dentro do sinal de micro-ondas por UHF, nós temos a TV digital, nós temos o Bluetooth, nós temos os sinais de telefonia celular, o GPS também trabalha dentro dessa faixa de frequência, e o Wi-Fi, né? Os roteadores Wi-Fi. Já a questão do SHF, nós temos aí os fornos micro-ondas que trabalham dentro dessa faixa de frequência e também os aparelhos de radar, né, são utilizados aí dentro dessa frequência. E o EHF, né, nós temos aí a TV por assinatura, que trabalha dentro dessa faixa de sinal. Olha só que interessante, né, gente? Ela vai de 30 a 300 GHz, né? Uma qualidade de sinal muito melhor do que a TV analógica, ou do que a TV analógica e a TV digital que a gente viu no quadro anterior, não é verdade? Olha só, vamos continuar aqui. Então, para efeito das radiofrequências, nós temos aqui, né, também a LFMF, VLF, HF e VOHF. Então, dentro dessas frequências, nós temos aí o rádio AM, que trabalha dentro dessa faixa de frequência, né? Os sinais de aviação em bar também é utilizado dentro dessa frequência de HF. E o VHF, nós temos a TV analógica aí, tão conhecida por todos, tá certo? Então, para a gente entender, as radiofrequências que a gente viu, né, que estão caracterizadas aqui, são aquelas contidas nas ondas de AM, radiocomunicação, aeronáutica, marítima e rádio amador e militar, que são essas três aqui que a gente viu, né, no quadro anterior. E as micro-ondas, né, no caso aqui, o UHF e o SHF e o EHF
Também são microondas aquelas com um comprimento de onda menor que a das radiofrequências. No caso da radiofrequência, a ANR não faz uso ao adicional de insalubridade, né? Já as microondas, conforme a própria norma, para o conceito dessa norma, são radiações não ionizantes, as microondas, o ultravioleta e o laser. Então, ela aqui já garante adicional de insalubridade para a exposição às microondas, mas tudo isso vai depender de laudo, de inspeção, aonde vai caracterizar a potência dessa onda, vai caracterizar o comprimento de onda, o tempo de exposição que o trabalhador fica ali, o tipo de radiação que ele está sendo exposto, para poder se garantir aí os direitos conforme a norma prescreve dentro dos seus anexos. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos continuar aqui. Bem, se liga que é hora da revisão, né? Para a gente relembrar todos os conceitos que foram passados até agora, eu vou estar mostrando para vocês um vídeo e que frisa todo o conteúdo que a gente passou até o momento aí, para a gente estar relembrando tudo que foi passado até esse momento, beleza? Acompanhem comigo aí. A poluição eletromagnética é gerada por nossa civilização moderna. Assim como o ar, um campo eletromagnético nos envolve. O espectro inclui todos os tipos de radiação: ondas de rádio, luz visível, infravermelha, ultravioleta, raios X e gama. É dividido em frequências e em radiação ionizante, como os raios X e gama, e não ionizante, desde a radiação de baixa frequência até alta, como a luz visível ao olho humano. Ondas emitidas por linhas elétricas, vias férreas e eletrodomésticos são de baixa frequência. Telas e placas de indução geram frequência mais elevada. Rádios FM e AM, Wi-Fi, micro-ondas, televisões e celulares usam frequência de rádio ou micro-ondas para funcionar. A radiação infravermelha é produzida principalmente por controles remotos e aquecedores. No topo do espectro não ionizante, os raios ultravioletas são emitidos por lâmpadas solares e halógenas. Toda essa radiação causa efeitos diferentes conforme o tipo e o tempo de exposição. Quanto mais elevada a frequência, mais curto o comprimento da onda e maiores os níveis de energia. Gente, quanta informação, não é verdade? Falamos de muita coisa até o momento aí, né? Falamos sobre as micro-ondas, sobre o ultravioleta, mas ainda está faltando um item bastante importante da nossa videoaula que ainda não foi comentado. E agora que a gente vai entrar dentro desse conceito aí para a gente entender um pouquinho melhor, que é o laser. Vamos tratar um pouquinho sobre ele aí para a gente compreender melhor o seu funcionamento e como se proteger também nos ambientes de trabalho. Beleza? Vamos comigo aí. Então, vamos compreender um pouco sobre o conceito do laser, né? O laser era uma amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. É um dispositivo que produz radiação eletromagnética com as características muito especiais. Ela é monocromática, possui comprimento de onda muito bem definido, coerente. Todos os fótons compõem o feixe emitido e estão em fase. Bem, gente, você vê que é um conceito bastante complicado de se entender, né? Mas se vocês acompanharam a sequência das aulas lá, desde o início, né? Começando com os conceitos técnicos de ruído e vibração, aonde tem uma compreensão bastante técnica e científica sobre o princípio das ondas, vai ficar fácil de entender todo esse conceito aqui. Mas, para exemplificar como que isso funciona na prática, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente entender um pouquinho, né? A gente aprendeu no início da nossa videoaula, né, nos quadros anteriores, né, que o espectro de luz visível, ele vai do vermelho ao violeta. É o que o nosso olho consegue enxergar, o que a nossa visão consegue captar aí a nível de luz, né? Todas essas radiações, essas cores, elas estão em frequências variadas. Se a gente pegar como exemplo aqui o vermelho, né, significa que ele tem um comprimento de onda em uma frequência muito variada em relação às outras cores, né? Mas vamos ver um exemplo disso aqui na prática, né? Olha aqui que interessante. Nós temos aqui, né, o vermelho,
ele está dentro da faixa de frequência com comprimento de onda entre 740 a 625 nanômetros. Significa que dentro dessa faixa de frequência existem várias outras frequências que compõem essa cor. Da mesma forma acontece também com o violeta, aonde nós temos um comprimento de onda de 430 a 380 nanômetros, ou seja, né, gente, um comprimento de onda muito menor, uma frequência muito maior. Então, pegando por base esses dois conceitos, podemos compreender como que funciona a frequência e o comprimento de onda dessas cores aqui no espectro de luz visível. Agora, se tratando do laser, vamos entender melhor como que isso funciona, né? Como nós vimos, nós temos aqui as frequências que compõem a luz branca, correto? Nós temos lá 7 cores, correto? 7 tipos de frequências diferenciadas com comprimento de onda diferenciado. Cada cor, conforme nós vimos naquele quadro anterior ali, ela tem várias frequências variadas que compõem aquela cor. Toda aquela composição que vai do vermelho ao violeta, existe uma variação muito grande entre uma e outra. Quando juntadas, elas nos dão a luz branca. Tá certo? Então esse é o conceito aqui que a gente pode compreender. A luz vermelha, a luz comum, né? Ela já tem também uma sincronização aqui, ó. Se vocês observarem, né? Porém, ela ainda eu tenho ondas passando na parte negativa aqui e na parte positiva aqui. Olha, a gente percebe que elas não são 100% sincronizadas. O laser, para vocês terem uma ideia, olha a observação de como que é composto a frequência do laser, né? Ela está em um único comprimento de onda, onde todas estão positiva e todas estão negativa ao mesmo tempo. Então eu não tenho variação de frequência e nem de comprimento de onda. Todas elas estão na mesma intensidade, ou seja, né? Todas na mesma fase, conforme o conceito que a gente viu lá no primeiro quadro, tá? E quando elas estão desta forma aqui, o que acontece, gente? Ela potencializa, ela fica muito forte, ou seja, né, gente, ela ganha uma força, uma amplitude, né, uma potência muito alta que pode fazer com que faça cortes de materiais e também pode estar causando queimaduras no trabalhador. Então é bastante simples esse conceito, esse funcionamento do laser em relação às outras frequências, aos outros espectros de luz, não é? Então isso aqui é bastante tranquilo para a gente, tudo bem? Então vamos continuar aqui, né? A aplicação do laser hoje em dia, né? Vamos entender o uso dele, né? Como a gente exemplificou no uso do corte, né? Também na solda a laser pode ser feito. Os leitores de códigos também utilizam o laser para poder estar lendo os diagramas, né? Lendo os códigos de barra. Equipamentos médicos também, aparelhos de som utilizam essa tecnologia. Impressoras, gravadores de metais também utilizam, né? Porque se trata de uma potência muito forte para estar fundindo o metal e estar fazendo gravações nele. Então essa aplicação do laser também aqui é bastante interessante no dia a dia dos ambientes de trabalho, né? Mas e aí, gente? Falamos aí quais as medidas de controle, né? O que a gente pode estar fazendo aí para se proteger de todas as radiações não ionizantes? Quais os equipamentos de proteção a gente pode estar utilizando? Ou seja, né? A gente vai começar a dar uma observada aí, analisando aí quadro a quadro aí cada um deles, né? Tudo bem? Vamos continuar aqui. Ultravioleta, né? Estudamos bem o ultravioleta aí no decorrer da nossa aula, né? E quando se trata de medidas de controle, a gente sempre estuda a medida de controle, né, no que diz respeito à proteção coletiva, correto? Então, dentro da proteção coletiva, para esse tipo de radiação, a gente pode também estar estudando a cobertura solar, né? Ambientes com cobertura aí, né? O biombo de solda, que nem a gente está vendo aqui, o biombo de solda também, evitando que essa radiação ultrapasse e fique no ambiente de trabalho, né? O enclausuramento de processos também pode ser bastante utilizado. Isolamento, sinalização da área,
treinamentos dos trabalhadores e medidas administrativas. Tudo isso no âmbito coletivo, você garante aí a proteção de um determinado grupo de pessoas que estão no mesmo ambiente, correto? Mas quando essas medidas não são suficientes para poder proteger esse determinado grupo de trabalhadores, aí a gente já começa a pensar no EPI, né? No caso aqui do nosso amigo, né, vestimentas de proteção da pele, né, que nem nós estamos vendo aqui, né, nós estamos usando um avental, estamos usando as luvas, né, toda uma proteção, creme protetor solar com fator de proteção ultravioleta, né? No caso aqui pode ser UVB, o UVC, não é isso? Óculos de proteção também contra a radiação ultravioleta, máscara facial contra a proteção ultravioleta, chapéus, boné, proteção solar, tudo isso vem a estar adicionando mais proteção aí a esse trabalhador que está exposto ao ultravioleta. Tudo bem? É bastante tranquilo aí, não tem muito segredo para a gente fazer as medidas de ordem aí no âmbito tanto coletivo como individual, beleza? Então vamos ver aqui como que a gente deve também proceder no caso da exposição ao infravermelho, né? Como toda medida de controle, sempre a gente utiliza aí os equipamentos de proteção coletiva, né? Vamos tentar ver se através desse mecanismo a gente consegue fazer toda a proteção necessária para aquele ambiente de trabalho. Então aqui nós temos também a proteção de cobertura solar, que pode adiantar bastante aqui e resolver vários problemas. Os biombos de solda, que nem a gente falou no quadro anterior. Enclausuramentos de processos, isolamento, sinalização diária, treinamento dos trabalhadores, refletores de calor, que nem nós estamos vendo aqui, e medidas administrativas, né? E seguir, né, todas as orientações do anexo 3 da NR15, com que diz respeito ao calor, né? Que a gente está falando de infravermelho, nós estamos falando também do calor radiante aí, tá certo? Vamos ver aqui quando isso não é suficiente, né? Os EPIs, né? As vestimentas de proteção de pele, né, que nós estamos vendo aqui, o nosso trabalhador aqui parecendo mais um astronauta do que tudo, né? Essa proteção aqui bastante utilizada para esse tipo de risco, né? Que é uma vestimenta de proteção de corpo para o calor, óculos com proteção para infravermelho, máscara facial com proteção para infravermelho, chapéus, boné, proteção solar, tudo isso vem a ser somados aí aos equipamentos de proteção, tá certo? Vamos ver aqui mais um. As micro-ondas, né? Falamos muito sobre ela no decorrer da nossa aula aí, todo o conceito, todos os vários tipos de frequência, ou seja, bastante coisa, né? Vamos tentar proteger nossos trabalhadores aí utilizando os EPCs, né? Os equipamentos de proteção coletiva, né? Enclausuramentos de processo é uma delas, pode ser utilizado enclausurando processo de esterilização aí, né? Que é utilizado muito na indústria, isolamento, sinalização da área, treinamento dos trabalhadores, dosímetro de radiação, desligamento da fonte, manutenção dos equipamentos e também as medidas administrativas. Bem, isso aí é o âmbito coletivo, né? Quando não se resolve, a gente já coloca aí, né, gente, a questão do EPI, né? Vestimentas próprias para a radiação, né, nesse tipo aqui no caso, né, com radiofrequências, né, que nós estamos vendo aqui o nosso trabalhador aqui fazendo manutenção em antenas de transmissão, né, então a gente tem que proteger esse trabalhador aqui. Dosímetro individual também pode ser utilizado também para poder estar fazendo aferições aqui, e tudo isso entra como medida de proteção individual. E o laser, né, que chegamos ao nosso final aí, né, a gente pode compreender bastante na questão da proteção através também das mesmas tecnologias que são utilizadas aí em relação às outras radiações. Então nós temos aqui o biombo, cortina de proteção, utilizado bastante na indústria, enclausuramento de processo, isolamento e sinalização diária, automatização de processos, treinamento dos trabalhadores e medidas administrativas. Tudo esse estudo aqui, ó, resolve no seu âmbito coletivo. Mas se não resolver, a gente traz aí o EPI como solução aí para esse tipo de problema. Então, vestimenta de proteção da pele, bastante utilizada, óculos de proteção contra a radiação a laser, tá certo, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Tá certo? A nossa aula foi bastante extensa,
mas foram conteúdos bastante técnicos e científicos e agregou, eu acredito, muitos valores ao conhecimento de todos, né? E na nossa próxima videoaula nós vamos tratar aí das radiações ionizantes. Por isso é interessante acompanharem a sequência das aulas, senão vocês vão se sentirem perdidos aí nos nossos conteúdos. E não deixe de se inscrever no nosso canal, né? Academia da Prevenção aí. Torne-se aluno meu, né? Participe aí dos nossos conteúdos e venha fazer parte do nosso conceito prevencionista. Turma, muito obrigado a todos aí e até a próxima.